Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa, gramática para vocês. Vamos iniciar mais uma videoaula. Espero encontrá-los bem, tá certo? E como de costume, vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? Para esta semana, eu trago para vocês o poder da fé em tempos difíceis. Uma mensagem, voltada em formato de oração, tá certo? Para que a gente possa encontrar essa determinação de buscarmos a Deus em todos os momentos. Então, vamos à leitura da nossa acolhida, tá bom? Que é intitulada assim: Luz pela oração. Senhor, apresento a Ti as situações em minha vida que me preocupam. Coloco minha ansiedade diante de Ti e peço Tua poderosa intervenção. Mostra-me o que está certo quando eu só consegui ver o que está errado. Estou determinada a ver o bem. Por esse motivo, ajuda-me que eu não fique cega pelos meus próprios receios, dúvidas, desejos e ideias preconcebidas. Peço que me revele sua verdade em cada situação. Dai-me a tua perspectiva, Senhor. Abençoa-me com a capacidade de entender o quadro maior e fazer distinção entre o que é valioso e o que é irrelevante. Quando algo parecer estar dando errado, ajuda-me, Senhor, a não tirar conclusões negativas e precipitadas. Capacita-me a reconhecer as respostas às minhas próprias orações. Confio que me ajudarás a enxergar a luz em cada situação. Amém. Então, com esta oração, com esse sentimento de que Deus é a nossa força, é o nosso suporte, é o nosso porto seguro, que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, tá certo? Corações abertos ao novo, fé em Deus, certeza absoluta de que Ele está sempre conosco, tá bom? Após esse momento, vamos para a indicação da nossa aula de hoje. Pegue aí sua agenda, espero que a sua agenda esteja atualizada, conforme a gente dá as orientações no Meet, tá certo? E a gente vai para a correção na página 121 a 126, né? Lembrando para vocês que a 121 foi realizada comigo, né, na aula passada, certo? Vocês lembram disso, né? Deve estar aí bem direitinho. E a gente começa na página 122 a nossa correção. Tudo bem? Pegue sua gramática. Vamos precisar do módulo 2 também na aula de hoje, tá bom? Mas inicialmente você vai pegar a sua gramática e fazer a correção junto comigo. Tenho falado com vocês a importância desta videoaula no que se refere à correção. Ela é correção, não é resolução. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso, tá certo? Para não deixar para fazer comigo, tá bom? Então, vamos lá. A gente está estudando os adjetivos, a relação que eles exercem, acompanhando, classificando, tá certo? E a gente vai ver agora como é que foi o seu entendimento em relação a este conteúdo. Página 122 da gramática, primeira questão, lá de verdinho, né? Intitulado Exercícios. Olha aí. Escreva um parágrafo empregando dois adjetivos compostos e que uma das formas seja reduzida, como ensino brasileiras, né? Então, essa atividade, né, é pessoal, você pode ter usado franco-brasileiro, dicas, né, indo-europeu, grego-romano, teuto-brasileiro, poderiam existir outras, mas a gente faz a indicação desses nomes, tá bom? De novo, franco-brasileiro, indo-europeu, grego-romano, teuto-brasileiro e etc, tá certo? Segunda questão, né? Vamos aí para a segunda questão. Substitua a oração destacada nas expressões a seguir por um adjetivo equivalente, escolhido entre os constantes no vocabulário abaixo. Se necessário, consulte um dicionário. Essa questão ela é importante, pessoal, porque ela já dá para vocês as palavras que serão usadas como suporte para as respostas, né? E quando pede para que você consulte o dicionário, é porque não são palavras do convívio de vocês, e automaticamente ela pode gerar alguma dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Produto que se incendeia facilmente é um produto que? Inflamável, certo? Líquido que não tem cheiro é inodoro. Esmalte que não tem cor, incolor. Comida que não tem sabor é uma comida insípida. Material que se pode reciclar é um material reciclável. E você pode prestar atenção que essas palavras todas estão aí nesse quadro verdinho. Hambúrguer que não tem sal é um hambúrguer insosso, né? E eu lembro a você que insosso se escreve com os dois S's, né? Os dois últimos S's, né?
I-N-S-O, 2 S-O, insosso. Lembrança que não se pode apagar é uma lembrança indelével. Esse indelével com L no final, tá certo? O texto a seguir conta a experiência do narrador com a bola de futebol. Leia-o do começo ao fim. Depois, considerando o contexto, complete-o com um dos adjetivos ou locuções adjetivas que estão entre parênteses. Essa atividade ela é muito legal, porque ela lhe dá a opção entre parênteses para você responder. Então, vamos à leitura do texto. A primeira, olha aí. Não sei de que material é feita a bola de hoje. Quando ganhei a minha primeira bola, ela era feita de couro. Quais são as opções que nós temos, professora? Nós temos de plástico, de meia e de couro. Nós vamos à opção de couro. Tinha uma câmera dentro, como nos pneus. Enchia-se a câmera com ar com uma bomba de bicicleta. Nós temos as opções de bicicleta, de bexiga e de gasolina. A que melhor se aplica, de bicicleta. Ou com os pulmões mesmo. Naquele tempo se tinha fôlego e ajeitava-se o mamilo da câmara, né? Nós chamamos da câmara, da pessoa, da bomba. No caso aí, que melhor faz sentido, da câmara. Dentro do couro, da melhor maneira possível, antes de amarrar os cordões. De quê? Da bola. Nós temos o sapato, da chuteira e da bola. Nós estamos falando da bola, então a melhor resposta é da bola. Que tinha cadarços, como as chuteiras. Isso tudo foi nesse século, sim. Minha primeira bola tinha um tamanho, errado, pequeno, regulamentar. Regulamentar. Era número 5. Perfeita, autêntica, falsa. Autêntica. Os locutores de rádio, televisão, de campo, de rádio, chamavam a bola de basquete, de vôlei, de futebol. De futebol. Dia número 5. Além de o esférico, a pelota, etc. O couro. Da câmera, da bola, da chuteira. Da bola. Tinha cor. De couro, de café, de ouro. De couro. Certo? Ou então era um pouco mais escuro, vermelho ou marrom? Vermelho. A bola pintada de amarelo, de vermelho ou de branco? De branco. Só era usada em jogos diurnos, vespertinos ou noturnos? Noturnos. Não era verdadeira. O couro reluzia. Hesitava-se muito antes de dar o primeiro chute na nova ou velha vermelha? Nova. Pois o couro começaria a ficar arranhado no primeiro toque. Era um dilema. Você não conseguia resistir ao impulso de levar a bola para a calçada e começar a narrar seus próprios movimentos, com ela como um locutor. Desanimado, chato, entusiasmado. Melhor palavra, entusiasmado. Domina o número 5, atenção, vai marcar, dá de Charles, gol, sensacional! E ao mesmo tempo, queria prolongar ao máximo aquela sensação de couro novo, intocado nas mãos. A compulsão de sair chutando ganhava. Depois de 2 dias, de brincadeira, de futebol, de alegria, de futebol. Na calçada, a bola, nova, velha, branca, nova. Estava irreconhecível, estragada, perfeita, irreconhecível. O couro ia empalecendo como um doente. E a primeira coisa que desaparecia era o que depois mais perdurava na memória, o cheiro. De velho, de novo, de criança. De novo. Nenhum prazer do mundo se igualava ao cheiro do couro de uma bola de futebol recém-desembrulhada, latejando em suas mãos. Quase tão bom quanto o cheiro da primeira bola era correr atrás dela, mesmo que só fôssemos craques na nossa própria apreciação. Que lance, senhoras e senhores! Eu gritava, mesmo que só estivesse fazendo tabela com a parede. Correr atrás da primeira bola é o que todos nós continuamos fazendo, tamanhos, homens até hoje. E continua, mal, bom, alegre. E continua, bom. Né? Então, Luiz Fernando Veríssimo, Time dos Sonhos, Rio de Janeiro, Objetiva, by Luiz Fernando Veríssimo. A crônica foi publicada pela primeira vez em 1999. Então, esse foi o texto, né, da página 124. 123. Vamos agora para a página 124. O adjetivo na construção do texto. Lê este cartão de causa. Aí ele pede para você ler. A gente vai ver radical, né, um olhar radical, um olhar desconfiado, um olhar negligente, um olhar alienado, um olhar falso, um olhar arruinado e um olhar rei. Aí, vamos aí. Alienado, né?
aquele que se mantém distanciado da realidade que o cerca. Alheio. Negligente, descuidado, desleixado, preguiçoso. Radical, relativo à raiz, original, profundo, caracterizado por um afastamento do que é tradicional ou usual. Aí nós vamos para a página 125. O mundo cartoon é construído a partir da relação entre linguagem verbal e linguagem visual. Observe as palavras que estão abaixo de cada um dos quadros. A que classe gramatical elas pertencem? Aí você vai olhar, analisar as palavras uma a uma com bastante calma, e com exceção de rei, que é substantivo, todas as outras são adjetivos, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido perceber com bastante clareza, tá certo? Volta lá e você analisa. E com exceção de rei, que é substantivo, todas as outras são adjetivos. A que substantivo elas se referem, né? Fica claro, né? Você vai fazer essa análise, a leitura e interpretação de texto, e você vai ver que é um olhar, né? Do indivíduo, né? O olhar de cada pessoa, tá bom? Segunda, troque ideia com os colegas e professor e explique a relação que há entre cada um dos 6 primeiros quadros e a palavra que o acompanha. Então, vamos lá, né? Então, aqui vai ser a sua leitura, a sua interpretação, o seu conhecimento de mundo para você contextualizar. Radical. Aí você vai fazer de acordo com a leitura que você observa do olhar. Aquele que vê as coisas de modo diferente do comum, certo? Desconfiado. Aquele que sempre fica com o olho aberto, não confia. Negligente. Aquele que prefere fechar os olhos diante das coisas, ou não vê direito o que está acontecendo. Alienado. O que não quer ou não consegue ver a realidade como ela é. Falso. Um dos olhos é de vidro, por isso é falso. Arruinado, o que não vê mais nada, o que está completamente cego. Os adjetivos modificam os nomes, atribuindo-lhes características. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos também contribuem para organizar o mundo em que vivemos. Assim, é por meio do adjetivo que distinguimos uma fruta doce de uma azeda, um peixe grande de um pequeno. Os adjetivos estão diretamente relacionados com a forma como vemos o mundo. Por exemplo, você sabia que em algumas comunidades primitivas, certa tonalidade da cor cinza corresponde à nossa cultura a um dos tons do azul? Os habitantes seriam diferentes de nós fisicamente? Não. Simplesmente veem a organização do mundo de forma diferente. Por isso, usam adjetivos diferentes do nosso para se referir à mesma cor. Certo? Aí nós vamos aí para a página 126. Olha aí. O 7º quadro apresenta um olho em vez de 2 e uma venda. Que tipo de venda é essa? Uma venda de cego. Aqui, provérbio, esse quadro faz referência, como você compreende esse provérbio? Faz referência ao provérbio. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí qual seria o sentido, professora? Existem outras possibilidades, né, que você possa ter chegado à conclusão, mas que num grupo de pessoas com poucas qualidades ou recursos, né, destaca-se quem tem uma pequena qualidade a mais do que os outros, né? Se você tem essa qualidade, se você tem esse produto, se você tem essa facilidade, então você é um destaque diante daquela situação. Na sua opinião, por que o adjetivo tem tanto destaque na construção desse cartoon? Porque o cartoon ele caracteriza alguns tipos humanos, certo? A partir do cruzamento entre imagens e certas características de pessoas. E atribuir características é o essencial papel dos adjetivos, certo? Repetindo para vocês. Porque o cartoon caracteriza alguns tipos humanos a partir do cruzamento entre imagens e certas características de pessoas, tá bom? E atribuir características é papel dos adjetivos, tá bom? O que você achou do trabalho de Carlos? Caracterizo com um adjetivo. Mas é só um adjetivo, né? Você pode botar criativo, diferente, bom, aí você escolhe o melhor adjetivo que você preferir. Aí na indicação da agenda, né? A gente fez a correção agora até a 126. Aí você vai dar continuidade da 126, né? Até 126, vamos ver. Voltando lá para a nossa agenda. Tá aí. Você vai dar a correção da 121 a 126, você vai resolver da 126 até a 129, tá certo? Ok?
Aí vamos fazer, né, a análise, mais uma vez, no que se refere à classificação dos adjetivos. Você já sabe que os adjetivos, ele tem como principal característica, né, atribuir qualidades, certo? Mas o que mais a gente precisa saber quando o assunto for adjetivo? Que é uma palavra invariável, tá certo? Uma palavra variável, varia, que qualifica o substantivo ou palavra substantivada, tá certo? Uma locução adjetiva é uma expressão que equivale a um adjetivo, né? Porque às vezes as pessoas, professor, o que é uma locução adjetiva? É uma expressão que equivale a um adjetivo. E o que difere do próprio adjetivo, professor? Eu não entendo. Porque geralmente é constituída de preposição e substantivo, ou preposição e advérbio. Por exemplo, mesa de madeira, casa da frente. Ela não vem sozinha, ela vem acompanhada, tá bom? Como é variável, né, como ela sofre essa flexão, ela vai variar em relação ao quê, professor? Ao gênero, tá certo? Que pode ser uniformes e biformes. Os uniformes, eles possuem uma forma, sendo aplicada tanto ao substantivo masculino quanto ao feminino. Garoto feliz, garota feliz. Mulher triste, homem triste. Momento anterior, hora anterior. Tá vendo? Já os biformes, eles possuem duas formas distintas de aplicabilidade. Um para o masculino e outro para o feminino. Professor dinâmico, professora dinâmica, ó, dinâmico, dinâmica. Inquietos, inquietas. Gato furioso, gata furiosa. Flexão quanto ao número. Os adjetivos simples, certo? Sexto ano, geralmente concordam com o substantivo a que eles se referem. Exemplo, criança amável, crianças amáveis. Jovem trabalhador, jovens trabalhadores. Público animado, públicos animados. Percebam aí a flexão quanto ao número, que é singular ou plural. Já os adjetivos compostos obedecem a algumas regras específicas, na qual somente o último elemento é flexionado. Olhos castanho claros, né? Escultura grego-romanas, comemorações cívico-religiosas. Há, claro, algumas exceções, como é o caso de azul marinho e azul celeste. Eles são invariáveis, por exemplo, ternos azul marinho, lingeries azul celeste. Surdo-mudo, os dois elementos são variáveis, exemplo, alunos surdos mudos, garotas surdas mudas, certo? Quando o segundo elemento representar um substantivo, você vai analisar, você vai reconhecer esse substantivo. Também permanece invariável. Vestido amarelo limão, geladeiras branco gelo, tecido verde oliva. E também quanto ao grau, tá certo? Apresenta-se em dois graus, comparativo e superlativo. O comparativo, ele vai ser comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Comparativo de igualdade. Paulo é tão alto quanto seu irmão. Como, quanto, quão. Comparativo de inferioridade. Paulo é menos alto do que seu irmão. E de superioridade, Paulo é mais alto que ou do que seu irmão. Grau superlativo, certo? Ele subdivide em superlativo relativo de inferioridade e superlativo relativo de superioridade, certo? O superlativo absoluto, superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Superlativo relativo de inferioridade, Mariana é a menos esforçada das irmãs. O de superioridade, Marcos é o mais calmo de toda a família. E o superlativo absoluto é quando a qualidade é expressa de maneira intensificada. Superlativo absoluto analítico. Por exemplo, a funcionária é extremamente ou bastante esforçada. Superlativo absoluto sintético, a recepcionista é agradabilíssima. Então, ele consegue enxugar a palavra com o mesmo sentido em uma palavra só, certo? Note que o superlativo absoluto sintético é formado por acréscimo de sufixo, íssimo, imo, benéfico, beneficentíssimo, bom, boníssimo, ótimo, célebre, celebérrimo, comum, comuníssimo, cruel, crudelíssimo, difícil, dificílimo, doce, docíssimo, fácil, facílimo, fiel, fidelíssimo, frágil, fragílimo, frio, friíssimo ou frigidíssimo, humilde, humílimo, jovem, juveníssimo, livre, libérrimo, magnífico, magnificentíssimo. Né? E por fim, né, você vai pegar o seu módulo, tá certo? 2, né? E eu vou só apresentar para vocês, vocês também vão resolver, tá bom? E vai ser da página 47 a 51.
Na 47, né, ele faz o estudo da língua com vocês. Lá, no amarelinho, ele diz que adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos efeitos, ao tamanho ou aos jeitos de ser. Então, ele vai ampliando, né, esse conceito em torno dos adjetivos. Aí na página 48, né, ele lembra para você que além do adjetivo existem conjuntos de duas ou mais palavras que também têm a função de caracterizar o substantivo, como a gente já explicou hoje. Esse conjunto de palavras que desempenham o papel de um único adjetivo é chamado de locução adjetiva, né, como nós vimos, tá bom? Aí na página 49, ele vai fazer com vocês essa classificação. Ele vai lembrar com vocês adjetivos simples, os primitivos, tá certo? Os compostos. E essa relação que eles vão ter, né? Além da própria flexão, que vai encerrar, ó, como adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Então, essa atividade do módulo, ela vai explorar, ela vai dar continuidade ao que a gente explicou nessa videoaula, certo? Então, vocês vão prestar bastante atenção, vão ter toda a atenção do mundo, né? Para que possam resolver e tirar as dúvidas, tá certo? Qualquer coisa também, dá uma olhada na sua gramática, que a sua gramática, ela explica, né, com mais detalhes, tá certo? Essas questões. E vocês irão responder, né, no próprio módulo de vocês, tem espaço, todas essas questões. E na próxima videoaula, a gente começa fazendo a correção tanto da atividade de gramática como da do módulo 2, certo? Qualquer dúvida, leva lá para o Meet, pergunta, estou à disposição, recebi algumas dúvidas no privado, e assim mesmo, tem dúvida, pergunta para mim, entre em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço carinhoso, boa sorte, atualiza a agenda, capricha na letra, e até a nossa próxima videoaula.